Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Mais uma vez, mais um início de semana e nós estamos aqui juntos para falar de fechamento de mercado na sexta-feira e o que esperarmos para essa semana que começa hoje, dia 18 de janeiro de 2021. Vamos falar aí sobre o fechamento do mercado na sexta-feira. Os mercados globais aí tiveram queda em sua maioria. Teve muita realização de lucros na sexta-feira, o pessoal aproveitando aquela aquela subida do início da semana passada e final da semana anterior e realizando lucros. Além disso aí, o mundo muito preocupado aí com o aumento de casos de coronavírus, aonde, por exemplo, até a China, que estava mais controlada, teve que colocar mais de 28 milhões de pessoas em lockdown lá no final da semana passada. E aqui no Brasil, nós tivemos aí vários casos, ampliação dos casos de coronavírus e como vocês devem ter visto também, a crise lá em Manaus, né? Manaus aí que estava com problema sério e falta de oxigênio e principalmente os hospitais aí sem leitos e tudo mais. Além disso, Rio de Janeiro e São Paulo também estavam aumentando as medidas restritivas por conta da quantidade de vagas e leitos em UTI para tratar o coronavírus. Então vamos falar aí sobre o fechamento e o que aconteceu aí nesse final de semana. Tivemos boas notícias por um lado e vamos ver o que esperar para essa semana do dia 18. Desculpa, na semana passada, dia 15, sexta-feira, o Ibovespa teve uma queda um pouco mais acentuada do que nós imaginávamos inicialmente. Ibovespa fechou com 2,54% de queda, fechou aí a 120.348, pouco acima do que foi o fechamento do mês de dezembro, né? Ou melhor dizendo, de 2020. Agora esperamos o que pode acontecer. O dólar, que vinha em forte queda, teve alta novamente, alta de 1,81, fechou a 5,30 na sexta-feira. A bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechou com queda de 0,87, fechando aí abaixo dos 13 mil pontos, e S&P queda de 0,72. Por outro lado, também Dow Jones baixou para 30.814 pontos, uma queda de 0,57%. Realmente aí vemos as principais bolsas norte-americanas também acompanhando, não tão forte quanto as bolsas brasileiras, mas acompanhando as quedas como aconteceu no mundo inteiro. Olhando para a Europa, o euro teve uma leve queda e fechou a 6,37, e lá na Alemanha, queda de 1,44 no DAX, né, que é a bolsa alemã, fechando em 13.787 pontos. A França, queda de 1,22 a 5.611, e Reino Unido, queda de praticamente 1% a 6.735 pontos. Na Ásia, que normalmente aí nós tínhamos polaridades inversas, Japão e China fecharam em queda, China com queda de 0,26% a 15.031 pontos e Japão queda de 0,62%. Lembrando aí que na semana passada iniciou um lockdown, né, ou medidas restritivas, melhor dizendo, na região aí central do Japão por conta do aumento de casos de coronavírus. Tóquio e região metropolitana tiveram aí medidas restritivas. Olhando para as criptomoedas Bitcoin aí teve queda de 9,96%, nem eles se mantiveram, e o Ethereum 5,84%. Da mesma forma, vimos o petróleo, o Brent fechando aí, Brent futuro a 54,90 dólares o barril, e o WTI fechando a 52,16 o barril. E hoje, segunda-feira, a princípio, da mesma forma, o petróleo começa em queda, petróleo futuro, visto que com toda essa ampliação aí dos casos de coronavírus, volta aquele receio de novos lockdowns, volta as medidas restritivas, assim como já estão acontecendo lá na Europa, e essas medidas, infelizmente, estão sendo ampliadas, o que diminui automaticamente o consumo de combustível.
Vamos então para o fechamento de sexta-feira. As principais altas nós tivemos aí BTOW3 fechando com 5,11% de alta a 81,30. Suzano Brasil, né, a empresa de celulose, alta de 2,50. Droga Raia, que é Raio 3, alta de 2,27, fechando a 21,21. JHSF3, alta de 2,05, fechando a 7,48. E Copel que tinha vindo de alguns dias de queda, aí a distribuidora de energia do Paraná, Copel com alta de 1,51 a 32,24. Olhando então para as principais baixas, Siderúrgica Nacional, a principal aí baixa, fechando com 8,10% de queda na sexta-feira. Lembrando que a Siderúrgica Nacional vinha surfando muito bem uma onda aí de crescimento, né, mas obviamente por uma redução aí da produção na China, no início da semana e final da semana passada, ela vem sofrendo aí juntamente com a queda do dólar que foi acentuada. Lojas Americanas, 5,94 de queda na sexta-feira. Gerdau Brasil, GGBR 4, 5,92, fechando a 26,08. E Metalúrgica Gerdau, que é igual 4, fechando com 5,30 de queda a 11,80. Sambi11 é Santander, 5% de queda. Se você acompanha todos os dias o nosso Morning Call, lembra que na sexta-feira nós anunciamos aqui que algumas agências de rating e principalmente alguns bancos de investimento internacionais falavam aí em uma queda em 2021 de até 30 ou 35% aí do preço das ações de Sambi11, de Santander. Por isso, esse risco e provavelmente por isso essa queda também na sexta-feira. Vamos para a agenda brasileira, o que nós podemos esperar, o que nós temos que olhar hoje. Um deles é o relatório Focus aí que vai mostrar o que os principais especialistas esperam aí para o ano em relação à taxa de juros, câmbio e também a inflação. E hoje nós temos divulgação do índice IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Brasil, referente ao mês de novembro. Olhando para o mercado internacional, ou melhor dizendo, a agenda internacional, nós temos aí divulgação do número de investimento estrangeiro direto na China, nas ações da China, lembrando que a China está com todos aqueles problemas também, né? Principalmente aí com o sumiço do Jack Ma e muita gente aí alegando que na China não é muito fácil você investir, não é muito fácil você trabalhar com empresas. Não deixa de ser verdade, né? Mas realmente a China aí tem proporcionado aí um crescimento fora do normal para os padrões, inclusive aí para o padrão 2020, que foi um ano bem atípico. E hoje tem divulgação da produção industrial do Japão que vem sofrendo bastante aí, então isso é importante aí para analisarmos principalmente esse índice aí de crescimento industrial do Japão. Vamos olhar para a política brasileira. Finalmente, não sei se foi por pressão política, pressão popular, mas finalmente, ontem, dia 17, né, diversas vacinas foram aprovadas aí pela Anvisa, diversas, não, duas delas, né? A Anvisa aprovou aí a do Butantan e a da Fiocruz. Então, assim, uma é a Coronavac e a outra é da Fiocruz com a Oxford, né? Então, realmente agora começa a imunização. Ontem teve a primeira vacina e já se fala em vacinação a partir dessa semana. A tônica, o grande detalhe é que após a aprovação, diversas áreas, tanto políticos dos dois lados, esquerda e direita, judiciário e outras organizações estão cobrando do governo federal uma programação, uma organização para iniciar a vacina. Como nós falamos, né, Manaus está um pequeno caos ali pela falta de oxigênio e realmente diversos problemas em Manaus, no Amazonas. E o ministro Lewandowski, já na sexta-feira, deu prazo de 48 horas para que o governo federal socorresse o Amazonas. Indiferente do que acontecesse, é dever do governo federal auxiliar nesse sentido. Bolsonaro ele pretende elevar a isenção do imposto de renda para 3 mil em 2022. Olha só que maravilha. Início de ano, daqui a pouquinho, você, eu, temos que prestar contas com o leão. E como acontece
todos os anos e você ganha acima de 1.900 e uns quebradinhos ali, que agora 1933, se não me falha a memória, por mês. Se você ganha mais de 23 mil por ano, você tem que pagar imposto de renda, ou melhor, você tem que fazer a declaração de ajuste de imposto de renda. Dependendo da situação, terá restituição do imposto retido na fonte ou talvez pagar imposto de renda, certo? Uma das medidas, ou melhor, uma das propostas de Bolsonaro na campanha era de elevar a alíquota de isenção para 5 mil. Inclusive, existe um estudo que foi publicado na semana passada de que se fôssemos comparar o ganho do Brasil, o ganho dos trabalhadores brasileiros e a isenção, nós teríamos aí que ter quase 10 salários mínimos aí para isenção. Fôssemos fazer aí um gráfico aí trazendo a valor presente o que acontecia no passado, a quantidade de salários mínimos que era ganho para isenção e a realidade atual. Infelizmente isso não mudou muito, mas parece, e aí seria muito interessante, porque Bolsonaro diz que não haverá aumento de impostos e ele pretende isenção de pelo menos para quem ganha até 3 mil reais. Olha só, boa notícia, porque no Brasil nós pagamos muito imposto e infelizmente nós não temos o retorno disso em serviços essenciais. Então acompanhemos aí, porque quem sabe 2022 essa tabela aí de imposto de renda fica mais favorável para você e para mim, para que a gente pague menos imposto de renda. Bora lá, o programa Renova Brasil ampliou em 13 vezes a quantidade de alunos. O que é o programa Renova Brasil? É um programa criado lá em 2017 para criar uma nova geração de políticos, para instruir e gerar uma nova liderança política no Brasil. No Brasil, infelizmente, parece que a questão política ela passa de pai para filho, né? Como nós vemos diversos casos, e infelizmente muitos políticos ainda sem um cerne, ou melhor dizendo, sem um direcionamento de como deve ser feito a política, sem o conhecimento necessário. E o programa Renova Brasil é desenvolvido aí por entidades privadas, associação de entidades privadas, para criar uma nova liderança política no Brasil, e com toda essa ideia, principalmente aí de nós falarmos em nova política, renovação da política, o programa aumentou em 13 vezes a quantidade de alunos e a possibilidade de você fazer os cursos de forma online. Finalizando, lembra que na sexta-feira nós já falamos sobre a possibilidade da Sputnik 5, que é aquela vacina da Rússia, certo? A vacina da Rússia ser aprovada ou vir para aprovação da Anvisa. A Anvisa devolveu no final de semana dizendo que faltam requisitos mínimos para avaliar a Sputnik 5, e a federação ali que cuida da Sputnik 5, que tem pessoal da Rússia e outras empresas, diz que vai encaminhar o restante dos dados, e isso é plenamente normal. Diegão, bom dia, bem-vindo aí, obrigado por acompanhar todos os dias o nosso Morning Call, continua conosco diariamente aí. Bora para a vacina, falando de economia. Primeiramente, mesmo sem uma data pré-estabelecida, pode ser que no dia 20 de janeiro, quarta-feira, comece a imunização nacional. Hoje, dia 18, já começa a imunização no estado de São Paulo, mas a vacinação nacional deve começar no dia 20, quarta-feira, e esperamos aí que essa realidade possa trazer o normal para todos nós. Também na quarta-feira, notícia importante, além da reunião do Copom, que deve anunciar aí na reunião do Copom o viés de taxa de juros, se aumenta ou não a Selic para os próximos meses, teremos a posse de Joe Biden. Joe Biden, o presidente eleito nos Estados Unidos, que deu aquele discurso de injetar quase 2 trilhões de dólares na economia norte-americana. Então vamos aguardar também, que é uma notícia importante aí para a semana. Lembre-se que nós sempre falamos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, que a China foi um dos países que provavelmente teria aí PIB positivo em 2020. E realmente o PIB da China em 2020 teve uma alta de 2,2%. Professor, mas isso aí
é muito menor do que o normal da China, é o menor crescimento em quase 50 anos, mas ainda teve crescimento no PIB. O último quadrimestre da China foi praticamente igual aos anos anteriores, foi um crescimento aí de 6,5%. Então aguardemos aí que esse crescimento da China pode auxiliar e muito no crescimento das demais economias. Falando agora em investimentos, janeiro já entrou mais de 16 bilhões de reais vindos de investimentos estrangeiros. Se você lembra, na semana passada eu falei sobre a queda da moeda estrangeira, dólar e euro, aqui no país, e uma das coisas que fez com que caísse foi a injeção de dinheiro na economia brasileira, investimento na Bolsa Brasileira. Então, somados aí o mês de janeiro, que estamos na metade, temos mais de 16 bilhões de investimento estrangeiro na B3. No Japão, como eu já falei anteriormente, preocupa o aumento de casos de coronavírus e a movimentação da Bolsa de Valores. E a Pfizer, que foi a primeira vacina aprovada lá nos Estados Unidos e antes ainda na Europa, está tendo dificuldade de logística. Pensa só, dificuldade de logística na Europa. Imagina a hora que tivermos que fazer isso no Brasil, que temos uma realidade de infraestrutura bem menor, mas a princípio parece que até o dia 25 deve normalizar a distribuição aí das vacinas da Pfizer, pelo menos para a Europa. Falando agora em mercado corporativo, as ações do Carrefour hoje já caíram próximo de 6% no pré-pregão, porque a França reiterou claramente que não aceita a venda do Carrefour para o grupo canadense. Se você lembra, nós falamos disso aí durante a semana passada e parece que não tem negócio. Mesmo uma negociação aí avaliada em mais de... Agora me fugiu o valor, mas essa negociação que vinha aí desde o início da semana passada, um grupo canadense querendo comprar a rede do Carrefour. Falando em Manaus, várias empresas, e isso é importante aí para o Brasil, paralisaram ou reduziram a produção para doar oxigênio para Manaus. Esperamos, obviamente, aí que tudo se normalize o quanto antes na cidade, pensando em vidas, pensando nas pessoas, mas que também em breve a produção econômica ali de Manaus volte novamente aí a Honda e outras empresas que doaram aí para que isso retome também o crescimento brasileiro. A Petrobras receberá propostas aí no início de fevereiro, principalmente aí, para construir novas plataformas de petróleo em Búzios, e a JBS a princípio quer resgatar títulos de 2025. Olha só, JBS aí que tem principal receita dela em dólar, e o dólar deu essa disparada aí no ano de 2020, aumentou seu fluxo de caixa e deve antecipar o resgate de títulos de dívida dela, que os investidores haviam comprado para receber somente em 2025. Isso deve ser antecipado. Hoje temos aí diversas bolsas no mundo fechadas, mas principalmente olhando para a Europa, os investidores estão com bastante receio, as bolsas europeias começam em cenário negativo e no Brasil, mesmo com cenário aí positivo de vacinação, aprovação da vacina, pode ser que tenhamos nova queda. Esperamos que não, esperamos que a oscilação seja menor e aguardamos aí principalmente informações aí da eleição do Senado e da Câmara, que é uma tônica aí para o Brasil hoje, e a divulgação do planejamento de imunização da população brasileira. Não esqueça, todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo as principais notícias, aquilo que você deve se atentar para o dia e para a semana. Amanhã estaremos novamente aqui, nos acompanhe e eu te vejo amanhã. Obrigado, tchau, tchau.